Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa segunda aula de teoria musical. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E vamos dar início aqui com as respostas das perguntas da nossa aula anterior. Primeira pergunta, ou seja, pergunta 1. Música é a arte do som. A 2, som é tudo que ouvimos. A 3, a matéria mais importante na música é o som. A 4, o nosso ouvido percebe duas espécies de sons: sons naturais e sons produzidos. A 5, sons produzidos são emitidos pela voz ou instrumento. Continuação da 5, sons naturais são emitidos pela natureza. 6, sons não musical é o ruído, que é vibrações sonoras irregulares. 7, sons naturais são emitidos pela natureza. 8, sons produzidos são emitidos pela voz ou instrumento musical. 9, sons musicais é o resultado de vibrações sonoras regulares. 10, os elementos mais importantes na música é melodia, harmonia e ritmo. 11, sons não musicais. É o som do passarinho, do trem, do avião, vários ruídos ao mesmo tempo, da furadeira e o do motor do carro. Agora, sons musicais. O som da trompa, dos sacres, do violino, do piano, da flauta e da harpa. Então, estas foram as respostas. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Segunda aula de teoria. Então vamos lá. Ritmo é o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. O ritmo foi uma das primeiras manifestações do homem. Antes de tudo, vou explicar para vocês o que é ritmo uniforme. Assim, as lições seguintes vão ficar mais fáceis de entender. Ritmo uniforme, ele possui uma velocidade escalar. Significa que a velocidade é constante, que não muda. Vai ter sempre o mesmo tamanho. E o escalar se refere aos números, seguidos de uma unidade de medida constante e do mesmo tamanho. E o tamanho é na quantidade de números e não na unidade de medida. Vamos ver o exemplo a seguir? Para indicar um ritmo uniforme, imagine-se aqui o silêncio representado por uma linha. Esse silêncio será interrompido pelo bater da mão. E as interrupções desse silêncio formam pequenas unidades de tempo. Vamos ver o exemplo? Então, aqui temos um espaço linear. E este espaço está sendo dividido com o silêncio e o bater das mãos, na medida aqui de 20 centímetros. Vejam que estão todas do mesmo tamanho e cada parte aqui está representando uma unidade de tempo, somando de 6, ou seja, somada, de 6 movimentos. Vamos ver como que fica? 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, vimos aqui que a unidade de tempo está se referindo a uma unidade de medida, sempre do mesmo tamanho. Posso aumentar os números desse movimento, mas não o tamanho. Então, a unidade de tempo aqui se representa o tamanho que tem que ter cada tempo escalar. Então, vamos agora vou dar agora um exemplo de ritmos
uniforme, que seja também ritmo constante. Vamos ver aqui agora um exemplo das batidas do coração, que é a pulsação. Viram só? Então agora vamos ter um outro exemplo, que é o pisca-alerta do carro. Então vamos seguir com a orientação para o movimento da mão. Gesto da batida da mão deve ser sempre de baixo para cima, sempre com a mão direita, iniciando e terminando embaixo no mesmo ponto. O movimento da mão deve ser constante, sem variar a velocidade, e deve ter um gesto arredondado na parte superior, conforme mostra a figura a seguir. Então, deve ser arredondado como desenho, no movimento elíptico. A pronúncia da sílaba tá deve ser contínua, seguindo o gesto da mão. Então, devemos pronunciar o tá e levar ele numa elipse, né, até chegar embaixo, sem deixar morrer o som, até que inicie um novo movimento. Exercício 1. Faça com a mão uma série de batidas, tendo cuidado de produzir sons regulares, de modo que o espaço entre um e o outro sejam do mesmo tamanho. Vejam o exemplo. Então, tá vendo aqui tudo do mesmo tamanho. Vamos ver o exemplo? Exercício 1. Exercício número 2. Bata o ritmo e cante a sílaba tá. As batidas devem ser idênticas ao gesto, de verificar se uma espécie está quente. Então, devemos bater a mão embaixo e levantar rapidamente para o próximo movimento, sem perder o ritmo. Vamos ver o exemplo? Exercício 2. Tá, 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 tá. Exercício 3. Bata o ritmo e cante a sílaba tá. Onde os ritmos estiverem ligados por traços, atenção para não cantar tá, 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 tá. O aluno deve ter o cuidado para não induzir a subdivisão. A pronúncia deve ser como se ele estivesse tocando a nota. Deve manter o som até terminar o tempo. Então, temos aqui o exercício A, B, C e D. Vamos dar o exemplo um por vez. Lição A. Faça primeiro sem o metrônomo. Tá,
tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Lição A. Tá, 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 tá. Lição B. Faça primeiro sem o metrônomo. Tá, 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 tá. Lição B. Tá, 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 tá. Lição C. Faça primeiro sem o metrônomo. Tá, 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 tá. Lição C. Tá, 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 tá. Lição D. Faça primeiro sem o metrônomo. Tá, 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 tá. Lição D. Tá, 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 tá. Esses exercícios são fáceis, mas é de grande importância nos estudos dos alunos. É bom que o aluno estudam com metrônomo, assim eles já vão tendo um domínio de usar o aparelho nos estudos, tanto na teoria quanto na prática. E vamos finalizando a nossa aula de hoje, deixando aqui as perguntas. O que é ritmo? O que é ritmo uniforme? Como deve ser o gesto da batida da mão? Como deve ser feito o movimento da mão? E onde inicia e termina o gesto da batida da mão? E dê 4 exemplos de ritmo constante. Eu vou deixar finalizar aqui agora e também as respostas desse vídeo vai ficar no próximo vídeo. E as respostas desse vídeo eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, logo abaixo, para vocês também estarem conferindo aí as respostas de vocês. E finalizamos a nossa aula de hoje.